Agora vamos a exemplos que são consequências do que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, um amigo meu uma vez, ele olhando lá, né, porque a gente tem um monte de amigo, tal, junto pessoal bastante espírita, bandista e tal. E aí tem aquelas coisas de religião, né, de preceitos, né? Então, ó, você não pode fazer tal coisa em tal período do mês. Tem lá tem que respeitar uma certa prática, tal, né? E aí ele solta pô, esses orixatos são complicados, né? Então, ó, o orichato, e eu vou primeiro pôr o xiste, nada mais é do que, ó, o orixá com um ser chato, né? Queria beber, não posso. Queria comer, não posso. Queria não estar usando esse turbante, né? Não é um turbante, né? Parece um turbante. Aí o pessoal vai me xingar. Mas tem lá qual é o nome daquilo? Aquela touca enrolada na cabeça. Eu não lembro lá o nome daquilo. Ó, o orichato, ele é, né? Tá vendo aqui? Tá vendo como que existe uma certa valência essas duas palavras? Né, ó. O ori para aqui. Olha, sobrou um ato aqui, né? Coisa do Lacan, um ato analítico e tal. Mas, ó, desculpa, tapei aqui, é pra separar. Tem o orixás e o ato, né, ó. Inclusive, é que nem o nosso xiste com o X da questão, né? O xiste mesmo é com CH, né, a palavra, mas o X da questão, que é o próprio X, né? Então, você vê que existe uma valência, não é qualquer palavra que soma com a outra, né? Existe um encaixe, vamos dizer assim. Essa valência tem a ver com encaixe. Não é qualquer palavra que se encaixa com a outra. E ó, gente, não se ofenda com a brincadeira aqui, é só um X, só brincadeira. Inclusive, essa é uma função do xiste, né? É ser uma coisa social. É despertar riso nos outros. É, querendo ou não, pentelhar quem por exemplo, é o devoto aqui em questão, né? Ah, vou gozar com a sua cara, então eu vou falar que os seus orixás, na verdade, são orichatos. Né? Porque é chato não fazer certas coisas quando você quer fazer aquela coisa, então quando você se sente, né, impelido a fazer com qualquer outra razão. E outra coisa, né? Orixá não é uma palavra em português, mas ela já foi aportuguesada, e chato, claro que é uma palavra em português. Então a gente está aqui brincando com o mesmo idioma. Agora, quem aqui vai lembrar do nosso Mohammed? Eu não lembro quem falou, se fui eu tal, criou a ideia do Mohamédio, né? Por que Mohamédio? Que era um sujeito médio, da classe média, lá da Pérsia, lá, o nosso falecido que deu causa à nossa herança, nossa aula passada, né? Nossa aplicação prática, na verdade, né? Essa aqui é a aplicação prática 3, aquela era 2. Então, o que ele brincou? Ó, o Mohammed, né? Acho que já entendeu, né? O Mohammed mais... quando você quebra a linha na matemática, você repete o sinal que está lá. Na verdade, não. Na verdade, você sempre coloca o mais, né? Porque mais qualquer coisa não muda nada. Agora, quando que não muda nada é ótimo, né? Se você estivesse colocando uma coisa ao lado da outra, não vai mudar. Mas quando a gente quebra a linha na matemática, a gente bota o sinal de mais no começo da outra, tá? Que é para não atrapalhar, porque geralmente a gente só faz isso quando é sob subtração, né? Bom, e tem o Mohamed mais a ideia de médio, né? Da classe média, ou então do sujeito médio. Então você tem a brincadeira, mais uma vez, tá vendo? Até foi pinhacalhar aqui a disposição das palavras, né? Ó, pronto, eu só completo com o iô, aí fica o Mohamédio, né? E às vezes é uma palavrinha, é uma letrinha que a gente soma, que, querendo ou não, muda bastante a ideia, né? Ou então traz para perto da gente um outro conceito. Uma outra brincadeira que eu vi num meme da internet, vou até colocar aqui mais para a esquerda, que é a ideia da sommeliante. Que na verdade, o que é a sommeliante, né? Eram duas mulheres, se não me engano, que estavam roubando uma loja de bebidas, né? Então alguém escreveu lá na postagem, né, nos comentários, ó, sommeliante, que era sommelier, que tem a ver com bebida, aquela pessoa que prova bebidas, geralmente vinho, e com a ideia do que? De meliante, né? Então, mais uma vez, tá vendo? Ó, existe uma cadência, não uma cadência, uma valência entre essas duas palavras. Então você consegue construir essa.
E tem tudo a ver com contexto. E isso também é uma coisa importante no xiste. Tem que ter um contexto. Se você não sabe o contexto, você se perde no xiste. Que é o que acontece, por exemplo, na clínica quando a gente avalia um sintoma. Por isso que na psicanálise a gente não elimina o sintoma logo de cara. Na verdade a gente não elimina o sintoma, não é o nosso trabalho eliminar. Por isso que isso causa algum desconforto e causa um choque com o pensamento do senso comum, por exemplo, né? Porque a ideia do terapeuta é, bom, tem alguma coisa me incomodando e eu vou tirar essa coisa. Na psicanálise não, a gente deixa essa coisa lá. Ah, é o Mohamed? Vamos entender bem esse sintoma. Vamos entender isso primeiro antes de tirar. E o interessante é quando você entende, nem precisa tirar, porque ele some sozinho. E se a gente tirar o sintoma, aparece outro. E aparece outro. E aparece outro. Lógico, não é o mesmo, mas ele é feito do mesmo jeito, né? Com essa ideia dessa brincadeira, né? Então, por isso que a psicanálise tem essa peculiaridade, né? De você não tirar o sintoma, porque você precisa primeiro entender melhor esse sintoma, como ele foi construído. Porque se você não entende como ele foi construído, essas dinâmicas vão construir outros, né? Então a gente fica patinando, andando em ciclos, etc, etc. Bom, isso aqui é o que a gente precisa saber nesse primeiro momento, que é simplesmente uma álgebra mesmo, né? A soma de palavras. E lembrando até, né? Lembra que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma multiplicação, né? De 357 vezes 5. Né, ó, a primeira linha vai fácil. Nossa, 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. Opa, vai 2 aqui. 15, 17. Ah, droga, era para ter feito com outro número. Mas se, por exemplo, fosse aqui 50. Bom, mas aí ficaria 50 aqui. Ai, que porcaria. Por exemplo, sei lá, 835 vezes 31. Aí 5, 3, 8. Aí eu coloco um mais aqui, que pode ser entendido como um zero também. Então fica 13, 5, 15, vai 1. Aí 9, 10, o zero vem pra cá, vai 1. 24, 25. Aí você soma. Tá vendo? Ó, existe uma valência. Eu não posso somar de qualquer jeito, senão eu perco, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Então 8, 25. Nossa, faz sentido isso? 25 mil? Faz sentido. Faz sentido sim. Um pontinho aqui. Entenderam a ideia? Basicamente, esse é o primeiro passo para entender a construção de um xiste e, por consequência, entender como que o nosso inconsciente, ou como a nossa mente, né, de uma forma mais abrangente, funciona, né? Ela soma essas coisas. E comentem aqui embaixo outros x's que vocês conhecem também. Boa ideia. Bom pedido. Né? Fica aí a lição para a próxima aula.